Senhor Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, somos gratos ao Senhor pelo privilégio, ó Deus, de estarmos aqui reunidos em Teu nome para louvá-lo, pois o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Somos gratos pela oportunidade. Quem somos nós, ó Deus, diante da Tua presença? Tão grandioso Deus, que nos deu a salvação em Cristo Jesus, sem merecermos. Senhor, diante da Tua presença, nunca saímos dela, sabendo que o Senhor abrange todos os lugares e tudo o que o Senhor criou. Pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja cuidando destas crianças. Nós sabemos, ó Deus, o amor que o Senhor tem pela sua criação, em especial pelas crianças, quando o Senhor esteve aqui na terra e demonstrou este amor. Deus, que nós venhamos a nos preocupar mais com elas, porque delas é o reino dos céus. Que elas possam crescer no Teu conhecimento, através desta igreja local que o Senhor instituiu. Que elas venham a compreender verdadeiramente o Teu Evangelho, as boas novas. Que elas venham, se algumas delas ainda não tomaram uma decisão em Cristo Jesus, que elas venham a tomar. Que os seus pais venham a dar testemunho todos os dias na vida delas, todos os dias em que elas estiverem com eles. E também, ó Deus, que esta igreja tenha a responsabilidade, através dos professores, aqueles que as ensinam, para ensinar o verdadeiro Evangelho. É isso que nós te suplicamos, em nome do nosso Senhor Salvador Jesus. Amém. A ação de Deus no mundo de hoje. Esse é o tema da nossa preleção hoje, nesta noite. A ação de Deus no mundo de hoje. Quando Deus descansou no sétimo dia, Ele não descansou propriamente dito. Ele descansou da obra da criação. Mas Ele continua ativo, plenamente ativo em nosso meio. Obrigado. Deus está agindo constantemente. Nós somos teístas e não deístas. Deísta é aquele que crê que Deus criou todas as coisas e abandonou, virou as costas. Mas nós somos teístas. Nós cremos que Deus está presente em nosso meio agora. E somos gratos por esse privilégio. É por esse motivo que temos que depositar toda a honra e toda a glória ao Senhor em reverência ao nosso Deus. Não é à toa que paramos durante 2 horas aproximadamente para louvar o nome dEle. Não é à toa que estamos aqui sentados ouvindo a voz dEle através do pregador. Não é à toa que eu deva me esforçar com todo o meu ser para cumprir aquilo que Deus tem nos ensinado através da sua palavra. A ação de Deus no mundo de hoje. O que Deus está fazendo no mundo? Em momentos tranquilos, quando você está sendo honesto consigo mesmo e com Deus, os seguintes pensamentos ocorrem à sua mente. Deus, o que está fazendo? Sabemos que Tu és forte, poderoso, majestoso. Tu governas sobre tudo. Tu sustentas o mundo em Tuas mãos. Mas até quando nos deixarás desta maneira? Estamos Te implorando crescimento, vigor, uma reviravolta. Tu sabes o verdadeiro estado das coisas. Os números estão parados. O ânimo está esmorecendo. A situação financeira está caótica.
Somos uma piada. O mundo ri de nós. Todo erro, escândalo, real ou imaginário, é trazido à tona com alegria pelos répteis das mídias, bebericadores de café expresso com leite, aqueles que usam óculos de última moda e têm as opiniões corretas. Está irado conosco? Quando tu farás algo para mudar tudo isso? Porque não esquecemos que tudo é ideia tua. Em primeiro lugar, tu plantaste a videira, limpaste o terreno para ela no quintal, cavaste um buraco, ergueste a treliça e nós florescemos. Mas, olha para nós, agora, estamos sendo comidos vivos. Restaura-nos, ó Deus, Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Irmãos, exceto pelas duas últimas sentenças que lemos agora, que são uma citação direta, o resto desse pequeno vislumbre é uma maneira diferente de expressar o texto do Salmo 80. Escrito num tempo em que Israel se sentia como muitas igrejas dos nossos dias, dos dias de hoje. Os dias de poder, redenção e vitória de Deus pareciam estar no passado. E o favor de Deus, o esplendor de seu rosto sobre eles, estava preocupantemente ausente. Para eles, Deus parecia um pai desapontado, que tinha visto seu filho obstinado embaraçá-lo e humilhá-lo muito frequentemente e se afastara, entristecido e de coração ferido demais, para continuar olhando para ele. Não é difícil de acharmos hoje esse tipo de linguagem em nosso coração e em nossos lábios. Nossas igrejas hesitam e tropeçam. O crescimento é demorado, não existe ou é negativo. Perambulamos em nossos ministérios, com o nosso entusiasmo aumentando e diminuindo. Esse ano eu vou trabalhar, no próximo eu não sei. Talvez eu não vá trabalhar. Nós somos assim. Nós estamos na alta e estamos na baixa. Mas a ação real parece sempre estar em algum outro lugar. Ou em algum outro movimento cristão. Ou no próprio mundo. Presidentes e primeiros-ministros são eleitos. Troféus são ganhos e perdidos. Dramas de TV são assistidos por milhões. Quando todas as notícias que convêm ser publicadas são cuidadosamente lidas, não há nenhuma menção do que está acontecendo em nossa pequena igreja. A não ser que alguém entre sorrateiramente e dispare vários tiros com AR-15, por exemplo. Aí sim, será notícia, mas nós não somos notícias. Irmãos, quando um casal estiver passando por nossa igreja, um domingo pela manhã, caminhando com seu cachorro em direção à Praça do Coqueiral, o que eles pensam? Este é um lugar onde há ação? Suspeito que não. Mais provavelmente eles pensam, pobres almas desorientadas. Ou, quão antiquados. Ou, eu não pensava que as pessoas ainda fizessem isso. Ou qualquer outra coisa desdenhosa.
como igrejas modernas, mesmo não estando como Israel neste salmo que acabamos de ler de uma forma diferente, mas certamente ainda nos perguntamos, o que Deus está fazendo no mundo? Ele ainda está ouvindo? Será que Deus vai agir? Sabendo que sendo soberano e Senhor, isso é verdade, mas qual é o plano? Muitos dos salmos que nós temos na palavra de Deus, dos 150 salmos, muitos deles sondam estas profundezas. Mas o Salmo 80 explora essa ideia na figura de Israel como a videira de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Salmos, vamos ler do verso 7 ao verso 13 somente. Nós vamos observar um pouco esse salmo nessa parte aí. Salmo 80, versos de 7 a 13. Salmo 80, 7 a 13 diz assim a palavra do nosso Deus. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Despuseste-lhe o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra dela, os montes se cobriram, e com os seus sarmentos, os cedros de Deus. Estendeu ela a sua ramagem até o mar, e os seus rebentos até ao rio, porque lhe derribastes as cercas, de sorte que a vindimam todos os que passam pelo caminho. O javali da selva a devasta, e nela se repastam os animais que pululam no campo. Vamos orar mais uma vez ao Senhor, para que Ele venha nos dar um direcionamento correto para aquilo que possamos aprender esta noite com a palavra dele. Senhor, nosso Deus e Pai, mais uma vez nós te suplicamos, usa teu servo que precisa muito da ajuda do teu Santo Espírito. Quem somos nós, Senhor? E como é a tua ação em nossos dias, em nossas vidas? Precisamos, ó Deus, entender, compreender, absorver, colocar em nossos corações e usar em nossas vidas a tua palavra. O que o Senhor tem a nos ensinar, os teus mandamentos, que são maravilhosos demais e não são pesados. O Senhor tratou com o seu povo, o povo escolhido, o povo de Israel. O Senhor trata com a sua igreja hoje, nos nossos dias. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a tua palavra. Tudo isso nós pedimos, te suplicamos. Usa teu servo, em nome do teu filho Jesus. Amém. Depois da glória, o lamento. Esse é o primeiro ponto dessa preleção. Depois da glória, o lamento. O versículo 7 diz: restaura-nos, ó Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Encontramos mais uma vez um refrão lamentoso: ó Deus dos exércitos. Deus é o Senhor dos exércitos, dos céus e da terra, mas o seu povo não está mais marchando em vitória. Olha o versículo 8. Trouxeste uma videira do Egito e expulsastes
as nações e a plantaste. Temos agora a imagem de Israel como uma videira. É interessante você fixar isso. Porque Jesus, ele usou desta imagem também para descrever a si mesmo e a seus seguidores. Lá em João capítulo 15. Quando ele diz lá em João capítulo 15, eu sou a videira verdadeira. E meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim, nem vós o podeis dar. Se não permanecerdes em mim, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. O Senhor transplantou Israel do Egito para Canaã. Desarraigou as nações de Canaã, tirou todas, né? Carpinou, tirou ali, limpou o terreno. Todas as nações foram expulsas. E plantou o seu povo na terra de sua herança. Volta para o versículo 9 de Salmo 80, que diz assim: Despuseste-lhe o terreno. Ela deitou profunda raízes e encheu a terra. Com a sombra dela, os montes se cobriram, e com os seus sarmentos, os cedros de Deus. Estendeu ela a sua ramagem até o mar, e os seus rebentos até o rio. A dádiva de Deus foi grandiosa para aquele povo. Enquanto o povo obedeceu ao Senhor, a videira cresceu e cobriu cada vez mais a terra. As fronteiras de Israel estenderam-se da região montanhosa do sul até os grandes cedros do Líbano, ao norte, do mar Mediterrâneo a oeste até o Eufrates a leste e além. Olha o versículo 12. Porque lhe derribaste as cercas, de sorte que a vindimam, colhem todos os que passam pelo caminho, o javali da selva a devasta, e nela se repastam os animais que polulam, multiplicam-se no campo. Porém, essa videira, tão viçosa, desobedeceu ao Senhor, produziu uvas bravas e sentiu a mão disciplinadora de Deus. Ele retirou de sobre ela sua proteção e permitiu que o inimigo invadisse a terra e arruinasse o vinhedo. Asaf, aqui ele ora. Asaf, ele escreve esse salmo demonstrando a sua aflição. Ele ora para que Deus perdoe e volte a abençoar seu povo. É a história do que Deus está realmente fazendo
no planeta Terra. Começa com o seu plano de criar todas as coisas por e para seu Filho, e termina com os novos céus e uma nova terra, habitada pelo povo de Deus, ressuscitado e unido a Jesus Cristo. Essa é toda a trajetória resumida da obra de Deus, que Ele tem feito, que Ele continua a fazer. No entanto, aqui no Salmo 80, a situação é precária. Depois da queda e do julgamento do dilúvio e de Babel, Deus planejou ajuntar um povo e toda a nação para si mesmo, e formar para si mesmo uma nação específica procedente de Abraão, Israel. Este plano passou a se desenvolver no decorrer dos séculos. A nação cresceu como uma planta jovem e vigorosa, e apesar do sofrimento de sua escravidão no Egito, Deus a resgatou, expulsou nações e a plantou no terreno que Ele mesmo havia preparado. Nesta altura, todo o projeto de Deus estava à beira da ruína. As cercas da videira haviam sido derrubadas, e todos os que passavam pelo caminho, incluindo animais que tinham presas e de rabo ondulado, se serviam da oportunidade de comer as uvas. Se ampliarmos um pouco mais essa metáfora, podemos dizer que a própria videira não era saudável, estava infectada de desobediência, infidelidade e adoração de falsos deuses. É nesse ponto desagradável na história dos planos de Deus que o salmista clama por misericórdia, resgate e restauração no tempo de Deus e de sua maneira, e à sua maneira. Segundo lugar, depois do primeiro povo, vem o segundo povo. O que Deus está fazendo agora? No Salmo 68, 33 diz: aquele que em cima os céus da antiguidade, eis que Ele faz ouvir a sua voz, voz poderosa. Quando o pregador está falando, ele não está falando dele mesmo, mas ele está falando da palavra de Deus. É quase parecido com o profeta, só que não é profeta. Pregador é pregador, mas ele está falando da palavra de Deus. Quando você ouve a voz lida, você não deve ouvir a voz do pregador, mas você deve ouvir a voz de Deus. Ele tem a voz poderosa. O que Deus está fazendo hoje nos nossos dias? Qual é a ação de Deus em nossas vidas? Parece que Deus está distante, parece que Deus não nos ouve, nós não chegamos até Ele, não o vemos, não o tocamos, parece que Deus não existe. Será que Ele está agindo hoje nos nossos dias? Hebreus 2,4 diz o seguinte: dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Isto é o que Deus está fazendo agora no mundo. A pregação do Evangelho fomentada pelo Espírito que leva à salvação de almas. É o programa, a agenda, a prioridade, o foco, o projeto de Deus. Ou qualquer outra metáfora que você deseja usar. Agora, e por meio deste plano, Deus está reunindo um novo povo. Você e eu, um novo povo. Centrado em Cristo. Preste atenção.
um novo povo centrado em Cristo. O centro das nossas atenções é Cristo. Por isso somos cristãos. O centro da nossa observação, do nosso agir, do nosso aprendizado, da nossa vida cotidiana, dia após dia, quando você se acorda, quando você dorme, em todos os momentos, é Cristo. Não pode se desviar deste caminho. Você não pode olhar para outro, porque somente Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. É Cristo. Uma tranquila, frequente e crescente profusão das folhas na grande videira do seu reino. Nós fomos enxertados na videira, lembra? A videira era o povo de Israel. Agora a videira é Cristo, onde nós somos enxertados nele. Nós somos os ramos, quando você olha lá, João 15. No Novo Testamento fala pouco sobre o crescimento de igreja e muito sobre o crescimento do Evangelho. É claro que isso resulta em congregações que crescem e são edificadas. Mas a ênfase não está, preste atenção, no crescimento da congregação como estrutura, em números, finanças e sucesso, mas sim no crescimento do Evangelho, à medida que ele é pregado. E pregado, de novo, sob o poder do Espírito. Então, nós somos chamados a atenção nesse sentido. Porque às vezes, nós pensamos que devemos edificar a igreja, mas esquecemos que devemos proclamar o Evangelho, para que o Evangelho cresça. Precisamos reaver ou ver o que é a função da igreja. O Evangelho não é apenas o meio pelo qual as pessoas se convertem, mas também é o meio pelo qual os cristãos resolvem seus problemas e crescem. Porque os problemas nos impedem de crescer. O Evangelho não é apenas o modo pelo qual somos salvos, mas é também a solução constante de todo problema e o caminho para que avancemos em todas as etapas da vida cristã. Quando o pregador, eu ou outro, resolve os problemas de vocês cristãos com o Evangelho, é lógico, tem que ser resolvido primeiro para mim, não conclamando que se esforcem mais, mas conduzindo-o a uma fé mais profunda na salvação em Cristo. Não adianta eu dizer para você, faça isso, olha, chegue mais cedo, venha para a igreja, venha para a escola dominical, se você não crescer profundamente na salvação em Cristo Jesus. Se você não desenvolver a salvação que Deus te deu, se você não olhar para o seu coração e ver que precisa ser limpo, não adianta a gente exigir as coisas sem que você não acorde para crescer em Cristo Jesus. É interessante a gente notar que você sendo conduzido a uma fé mais profunda na salvação de Cristo, os crentes estarão sendo edificados, porque você está sendo edificado, o seu irmão está sendo edificado com você e vice-versa. E o mais interessante ainda, ao mesmo tempo, os não crentes ouvirão o Evangelho. Sabe por que o crente hoje não ouve pouco o Evangelho? Porque estamos negligenciando aquilo que é mais importante, a proclamação do Evangelho. Nós estamos preocupados com o interno. Nós esquecemos do externo, lá fora. Nós estamos preocupados com o aqui e agora. Um lugar bom,
um lugar aconchegante, onde a gente pode nós sermos acomodados neste lugar. Podemos nos acomodar facilmente no lugar onde traz uma certa segurança, ou um certo conforto, tá? Mas nós esquecemos a função da igreja. A função da igreja é fazer discípulos. O que será? Será que temos dúvidas da ação de Deus em nossa vida? Tiago diz o seguinte, lá em Tiago 1:4. Tiago, ele diz, o irmão do Senhor, ele diz, ora, a perseverança deve ter ação completa. Ele está dizendo, a perseverança não deve ter uma meia ação. A perseverança não deve ter só uma parte da ação. A perseverança, ela só é perseverança se ela for completa. Ele diz mais. Ele diz, aí ele diz a finalidade disso. Para que sejais perfeitos e íntegros. Nós somos chamados para quê? Para salvação, santificação. Quando há algo errado conosco, dentro do corpo de Cristo, nós temos que identificar isso. Irmão com irmão, ou você mesmo, e consertar isso, melhorar isso. Afinal, nós somos cristãos, estamos enxertados na videira. A seiva corre no nosso corpo. Estamos sendo alimentados, estamos crescendo e podemos dar frutos. E aí, ele diz que vocês devem ser, ou nós devemos ser, perfeitos e íntegros em nada deficientes. Que exigência grande é essa? Eu tenho que ser íntegro, perfeito, em nada deficiente. Sabe quando acontece isso? Quando nós somos perseverantes, quando nós não desistimos facilmente. Quando a gente vê algo errado, ficamos revoltados e desistimos. Olha, eu não quero mais, não vou mais participar disso. Eu não quero fazer a diferença mais. Estou cansado, estou sobrecarregado. Eu não quero mais fazer parte desta igreja. Eu quero sair dela. Eu quero encontrar outra igreja que me dê mais prazer, mais conforto, que me deixe mais tranquilo. Não é assim o que Deus, o motivo ou a finalidade de sermos chamados. Três aplicações importantes. Primeiro, é que se isto é realmente o que Deus está fazendo em nosso mundo, então é tempo de dizer adeus às nossas ambições egoístas. Irmãos, nós trocamos os valores ainda. Eu tenho dito várias vezes para os irmãos, quando tiver uma pregação da palavra, você sabe que está acontecendo. No sábado, nós não temos programação. A programação é essa, é transferida para ouvir uma pregação, uma preleção, que é importante para nós. Eu louvo a Deus, graças a Deus, que parece que estávamos lá em maior número do que as outras igrejas. Não para nos vangloriar, mas fiquei contente, porque um bom número foram. Mas muitos faltaram também. Rapaz, seria interessante, já pensou você chegar na outra igreja, toda a igreja chegar lá, para quê? Para prestigiar o pregador? Não! Para prestigiar a palavra, que é viva e eficaz,
que transforma as nossas vidas. Eu quero ouvir acerca de um assunto que é importante para mim, para a igreja, para a edificação. Por que eu vou negligenciar? Será que eu vou ficar em casa assistindo televisão? Ou fazendo qualquer outra programação? Ao invés de estar ouvindo a palavra de Deus, que vai me transformar, que vai me dar frutos. Então, muitas das vezes, nós estamos negligenciando esse fato de crescermos, porque nós temos, na maioria das vezes, as nossas ambições egoístas e colocamos valores egoístas e insignificantes às vezes. Talvez alguém ficou em casa no WhatsApp ou no Facebook, ou assistindo um filme, ou assistindo... Não, eu não estou dizendo que essas coisas são erradas, não. Pelo contrário, você pode se divertir, você pode relaxar, você pode dar um tempo para você sair dessa rotina correria que é muito grande, descansar em alguma forma, assistir um filme bom, conversar com alguém pelo WhatsApp. Eu não faço isso porque o pessoal fica com raiva. Pastor, você não tem WhatsApp? Não tem. Mas, irmãos, nós estamos trocando valores e somos egoístas por causa disso. Sendo cristãos, sendo resgatados pelo poder do Espírito de Deus, de um valor tão grandioso. O que nós estamos fazendo? Nos dedicamos à causa de Cristo e ao seu Evangelho? Devemos nos dedicar. Essa é a primeira implicação. Segunda implicação é que o crescimento de Deus está buscando em nosso mundo, o crescimento que Deus está buscando em nosso mundo é o crescimento em pessoas, fazer discípulos. Esse é o crescimento. Levar o Evangelho para fazer discípulos. Cada vez mais a igreja tem que estar crescendo, porque existem pessoas que precisam ouvir o Evangelho lá fora, e que serão convertidas pelo Espírito de Deus, e a gente deixa para lá. Sabe quem vai atrás dessas pessoas e passa muitas vezes, eu sei que tudo está no controle de Deus, o Espírito Santo de Deus e tudo, mas nós negligenciamos essa parte, perdemos o privilégio. Não é que você está fazendo uma disputa com outras igrejas, mas às vezes as pessoas ouvem o Evangelho errado e vão para um canto errado e passam anos lá sem ouvir um verdadeiro Evangelho. Porque nós que temos um Evangelho doutrinariamente, biblicamente correto, nós guardamos para nós, porque somos um lugar fechado, nós somos um clube fechado. Mas pastor, nós não somos um clube. Pastor, o senhor está exagerando. Mas essa é a tendência de todas as igrejas hoje. Ficamos num ciclo vicioso, trancados. Nós não temos coragem de sair num domingo à tarde para evangelizar, porque é muito cansativo. Mas eu tenho possibilidade de passar um sábado à noite, numa festa, a noite toda, até pela manhã, e não reclamo disso. Ou eu posso assistir um jogo de futebol durante 2 horas aproximadamente, não tem problema. Ou assisto um programa de TV várias horas, um atrás do outro. Ou uma novela que dura não sei quanto tempo. Mas eu troco esses valores, porque eu não tenho tempo e fico cansado demais na minha rotina. É isso que o salmista está dizendo. Ele está dizendo, olha, nós tínhamos tudo. Nós fomos abençoados com a terra que o Senhor prometeu. Mas o que nós fizemos? Desobedecemos ao Senhor. Agora o Senhor restaura a nossa salvação. Será que nós, como cristãos, quando estivermos aflitos, perseguidos, aí sim a gente vai clamar a Deus, Senhor, me usa como o Senhor quer que eu seja usado? Porque outrora eu poderia ser usado e não fui usado porque eu sou egoísta. Isso é uma pura verdade, a palavra de Deus nos mostra isso. E por que a gente ouve isso hoje
achando muitas vezes que a nossa igreja é perfeita, que tudo está bonzinho demais. Não temos nenhuma perseguição. Ninguém entrou com a AR-15 aí e matou 27 pessoas. E se acontece isso? Como é que nós estaremos? Seremos notícias. O mundo todo vai conhecer a igreja. Não estou chamando maldição para esta igreja. Mas às vezes, irmãos, por que Deus permitiu que aconteceu? Tem algum propósito de tudo isso. Deus está no controle. Entenda isso. Não estamos julgando a igreja de jeito nenhum. Mas às vezes olhamos para a ação de Deus e às vezes nós recriminamos até. Julgamos. Então, as pessoas precisam refletir nessas coisas. A palavra de Deus ela é clara para nós e na maioria das vezes nós a negligenciamos. Quantas vezes a gente olha um versículo que fala claramente aos nossos corações e quantas vezes a gente diz, não, isso não é para mim. Isso pode ser para o fulano de tal, para o meu irmão tal, que está precisando disso, mas para mim não. Nós somos orgulhosos demais. Então, o crescimento em pessoas é mais importante. Fazer discípulos é mais importante. As pessoas vêm ao seu reino através da sua palavra e do seu espírito. Buscamos em nossas igrejas envolvimento, atividades, novos frequentadores, finanças, prédios e assim por diante. Mas o único crescimento que tem importância nos planos de Deus é o crescimento de crentes. Para Deus, Ele quer ver o seu povo edificado e as pessoas virem e adorá-lo em espírito e em verdade. Para isso, as pessoas têm que ouvir o Evangelho e o Espírito de Deus tocar nos seus corações. E Deus usa não os anjos, mas você e eu. E quando nós negligenciamos isso, nós estamos dizendo não para Deus. Porque Deus disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Fazei discípulos. Terceira implicação momentosa é que este povo que cresce existe somente por meio do poder do Espírito de Deus, quando Ele aplica sua palavra ao coração das pessoas. Elas são convertidas, elas crescem em maturidade em Cristo, plantamos e regamos, mas Deus opera o crescimento, falamos a palavra de Deus a alguém e o Espírito capacita a resposta. Com isso, pode acontecer o quê? Como pode acontecer? No jantar, no café da manhã, numa conversa com um vizinho, em grupo ou individual, no púlpito, isso pode acontecer. Qual é a ação de Deus através do Consolador, do Espírito de Deus? O Consolador de quem Jesus falava era o Espírito Santo, que aconselharia, exortaria, confortaria, fortaleceria, intercederia e encorajaria os discípulos, exatamente da mesma forma que Jesus havia feito até a sua partida de volta ao céu. Qual a ação de Deus em sua vida nesta igreja? Você tem que refletir. Pergunte para Deus e para você. Qual é a tua ação, Senhor, em mim? O que está acontecendo comigo nesta igreja? Deus está agindo na minha vida nesta igreja? Ou eu estou sendo negligente? Ou Deus já tem agido, mas eu digo, não, eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Irmãos, as eleições vêm aí. E todo ano é uma dificuldade. Sabe por quê? E eu falei isso já uma vez numa preleção. Responsabilidade.
Sabe o que o cristão faz hoje, nos nossos dias? Ele evita responsabilidade. Por quê? Porque ele já tem muitas responsabilidades por aí afora. A sua vida cotidiana leva a ter tantas responsabilidades que eu não posso encaixar mais nenhuma. Porque eu vivo a minha vida correndo atrás do vento. Meu sustento. Não é errado? Não. Só que eu preciso ponderar muitas coisas. Se eu estou correndo atrás do meu sustento e não tenho tempo para orar ao Senhor ou para fazer a obra do Senhor de alguma forma dentro do corpo de Cristo, eu estou negligenciando, estou sendo egoísta. Pastor, as coisas estão tão difíceis lá em casa, eu estou trabalhando de manhã, tarde, de noite, minha esposa está trabalhando de manhã, tarde, de noite, os filhos ficam, a gente não tem tempo para nada mais, eu trabalho de domingo a domingo. Ora ao Senhor, suplica ao Senhor, peça ajuda ao Senhor, Ele vai te dar uma forma de você sair disso. Ele quer ver o teu coração, a tua vontade de servir. Ele conhece quem é você. Ele sabe a sua ansiedade de servir ao Senhor. Só que o que eu estou fazendo? Eu vou fazendo de algum jeito a sobra. Eu vou quando eu puder, eu faço quando eu puder. Não é assim. Nós somos chamados para sermos discípulos de Cristo. E isso é muita responsabilidade. Porque o soldado, quando ele é regimentado, ele não se preocupa com as coisas deste mundo. Ele quer servir ao seu comandante. Uma analogia bem interessante que Paulo faz. O atleta, ele se esmera. Ele está ali exercitando para ele conseguir chegar ao final da reta, para ele chegar em primeiro lugar. Porque ele faz de tudo para esmerar o seu corpo, porque o corpo dele ficar bem, para ele poder correr bem. Na vida cristã é a mesma coisa. Tem pessoas que têm debilidades grandes, mas mesmo assim faz muito mais do que uma pessoa que está bem. Isso é incrível. Então nós somos negligentes nesse sentido e precisamos orar ao Senhor para que o Senhor toque os nossos corações, para que a gente faça a obra de Deus com alegria, porque nós somos chamados para isso, seremos cobrados pelo Senhor frente a frente, face a face. Ele vai chegar para você e perguntar: e aí, o que foi que você fez? E você vai dizer assim: olha, eu não tive tempo, Senhor, nem de orar, nem de ler a Bíblia, nem de ir à igreja, e nem de fazer evangelismo. Não tenho tempo, porque eu tinha coisas mais importantes para me fazer. Aí as pessoas, sabe o que acontece? As pessoas acham que não estarão frente a frente com Jesus, mas estarão. O tribunal de Cristo é real. As promessas de Cristo, umas já se cumpriram e as outras se cumprirão. Você tem que crer nisso. Agora, não faça por temor, por medo de Deus, mas por reverência ao Senhor, temor e tremor. Qual a ação de Deus em sua vida nesta igreja? E eu quero terminar, irmãos, com a doxologia. Quando Paulo termina lá o capítulo 11 de Romanos, do verso 33 a 36, onde ele, depois de escrever a carta aos Romanos, não terminando ainda, mas vai passar para a aplicação, ensinando toda a doutrina. Ele engrandece o nome de Deus e reconhece a alegria de poder servi-lo. Quando ele diz assim, lá em Romanos 11, 33 a 36, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas.
A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. Senhor, que a Tua misericórdia se renove todos os dias em nossa vida. E que o Senhor, pela Tua bondade, pelo Teu grande amor por nós, ainda sem merecermos, derrame a Sua graça. Apesar, ou ainda que o Senhor já nos deu uma graça que nos basta, que é a salvação em Cristo Jesus. Senhor, nós somos gratos pelo Teu grande amor por nós, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, por ter um lugar para louvar o Senhor, para nos reunirmos, para termos comunhão plena, para poder exercitar a nossa vida cristã neste lugar, junto com os irmãos, em amor um pelo outro, olhando a necessidade de cada um, amando uns aos outros, como o Senhor nos ensinou. Que essa igreja seja uma igreja que se volte mais para o Teu Evangelho, para que podemos fazer discípulos e trazer mais pessoas para serem verdadeiros adoradores do Senhor. É tudo isso que nós te pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém.